A gente já está há alguns dias falando aí sobre o mito da caverna, do Platão. A gente falou da caverna, né? O que representa a caverna. A gente já falou dos prisioneiros, dos objetos que são colocados ali na frente do fogo para projetar imagens essas que são projetadas ali, que são vistas pelos prisioneiros, que imaginam que essa é toda a realidade que existe, porque eles não veem outra coisa, então eles só veem aquilo e eles acreditam que aquilo é a realidade, não tem nada além daquilo. A gente falou das crenças limitantes, que as nossas crenças criam a nossa realidade. A gente fez aquela pergunta, né, de como é que era a sua crença sobre Deus. A gente falou de dualidade, da forma como você acredita, você rege a sua vida, né? A sua vida é regida por isso, né? As suas escolhas são direcionadas por isso. Então, hoje a gente vai falar dos que a gente chamou aqui de controladores das sombras, né? Então, quem são essas pessoas representadas aqui nessa alegoria? Quem são essas entidades que seguram, né, os objetos e para que sejam projetados para formar uma realidade na nossa vida, né? Como que a gente adquire as nossas crenças? Então, as nossas crenças, as nossas verdades, tudo que eu acredito que é o que forma a minha visão da realidade, a minha percepção do que é real, do que é a realidade, ela é criada pelas experiências pregressas minhas, tudo que eu fui vivendo, fui aprendendo, eu vou criando essas crenças, e aqui se envolvem coisas positivas e coisas negativas. Então, se eu, quando eu era bem pequenininho ali, eu caí dentro da banheira, bebê, eu nem tinha consciência do que estava acontecendo. Eu caí, afundei a minha cabeça ali e voltei. Depois de 20 anos, 30 anos, eu vou ter um problema com relação a isso, vou ter um medo de morrer quando eu chego perto de água, alguma coisa assim, e isso vai afetar as minhas escolhas. Isso vai se transformar numa crença. Mas o que é isso? De onde vem? De um trauma. Daí vem uma parte das nossas crenças. E o que é interessante disso que ele falou, porque, observe, quando você é bebê, você não está imune a traumas, muito pelo contrário, na verdade, você está com o seu sistema límbico, a parte das emoções muito ativas. E o córtex pré-frontal, que é a parte racional, ainda está em desenvolvimento. Quando você é bebê, o desenvolvimento ainda é minúsculo. Uhum. É por isso que o bebê não fala, o bebê não raciocina, não tem como você dialogar com o bebê. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você aprende vai diretamente para o teu inconsciente. Você vai fazer uma terapia mais tradicional, que é a base da conversa, e você nunca vai se lembrar de que quando você tinha 1 mês, aconteceu isso, porque você nem sabe, não é algo que está na tua consciência. E é esse que é o grande entrave, porque, ok, muitas coisas que a gente tem consciência, a gente consegue trabalhar, mas e aquilo que está enraizado, aquilo que está de uma forma tão profunda no nosso inconsciente que não tem como a gente trabalhar? Como que a gente faz, mas né? que afeta a minha vida, né? É aí que entra as terapias holísticas, que é onde a gente consegue trabalhar. Tá, então, outras formas, aprendizados, tá? Então, as crenças vêm dos nossos aprendizados. De quem? Dos nossos pais, do nosso estudo, do que a gente aprende na escola. Ah, só da matéria? Não, de tudo, do convívio, de que se eu sofria bullying, de que se eu fazia bullying com alguém, de tudo. Tudo isso é aprendizado. De como eu lido com as pessoas, como eu trato com as pessoas, da cultura, tá? Então, do meio onde eu vivo, da comunidade onde eu vivo, a cultura que a gente tem, ela influencia nas minhas crenças. A comunidade em que eu vivo também influencia. Por quê? Porque a gente tem aquela questão de eu preciso pertencer, eu tenho o senso de pertencimento, eu preciso pertencer a um grupo, a uma comunidade. Então, eu vou procurar inconscientemente, muitas vezes, repetir a forma daquela comunidade agir. Então, por exemplo, para quem tem descendência italiana, que é no meu caso, assim, de domingo é dia de macarrão. Ponto. Por quê? Não importa, é dia de macarrão, não se questiona isso, né? Então, assim, é uma verdade absoluta, assim, de domingo é dia de macarrão. São coisas que a gente vai aprendendo, né? E vai passando através das gerações e das gerações. Religião, então religião também é uma grande fonte aí de criadora de crenças, sociedade, né, educação e tudo mais. E outra coisa importante do que o Edu falou, quando a gente fala em aprendizado, são os aprendizados formais, né, que você aprende formalmente, você vai na escola, você aprende formalmente, português, matemática,
ciências, enfim. Sim. E os informais, que é justamente isso que ele falou. São Comportamento. tradições que você não questiona. Sim. Igual o que eu falei ontem sobre as criancinhas que nasceram na época de pandemia, que elas não questionam, simplesmente colocam a máscara, porque é normal, é igual colocar roupa. Esses aprendizados informais, eles, novamente, eles são inconscientes. E aí, muitas vezes, a gente não se dá conta do que eles significam para a gente, do que eles trazem de significado para a nossa vida. Tá? De influências e tudo mais. Quais são os meios usados para se manipular essas crenças? Esses controladores que a gente mostrou lá na imagem da caverna, eles conhecem muito bem isso aqui. Eles sabem como eles podem construir uma realidade para atender os seus interesses. As pessoas que estão envolvidas com esses, como a gente falou, os controladores, eles têm conhecimento disso, eles estudam profundamente isso. Por quê? Porque isso é importante. O intuito deles, para o fim que eles desejam. Tá? Então, eles têm esse conhecimento. Então, eles vão usar os objetos para projetar realidades para a gente acreditar que aquilo seja a única realidade possível. Então, quais são os meios que são usados? Tudo que é relacionado aí a medo, as distrações, ou seja, o que é distração? Televisão, mídia, jogo de futebol, tudo isso está relacionado com distrações, ou seja, tirar você do foco para te distrair o teu pensamento, para você não gerar aquele pensamento crítico, não pensar criticamente. Divisão, dividir as pessoas, dividir as opiniões. Por quê? Quanto maior for a divisão, mais fácil é de controlar. Porque você toma partidos, né? Então, aí você sempre tem o argumento para ser contra o outro. Isso, tá? Então, quanto mais dividido nós formos, melhor para quem quer controlar. A desinformação, que é passada para a gente. O que é desinformação? É falar de algo que não seja necessariamente o todo, tudo que está acontecendo. O consumo, o estímulo do consumo, a competição, a gente já fala bastante disso aqui, a questão do dinheiro, da necessidade do dinheiro, a questão de eu precisar fazer as coisas, de eu precisar trabalhar, para precisar ganhar meu dinheiro, viver para trabalhar. Preciso acordar às 6, sair de casa às 6h30, ir lá trabalhar, voltar, assistir televisão, amanhã começa tudo de novo. E a ilusão do tempo. Ah, você está muito velho para isso. Então, faculdade, aquela história, você precisa fazer faculdade quando você terminar o seu colegial. Por quê? Quem questionou isso? Por que eu preciso fazer? Porque senão você não vai ser ninguém na vida. Porque senão você não vai ser ninguém na vida. Aí a pessoa realmente não vira ninguém na vida e fala, mas é porque eu não fiz a faculdade. Vocês estão entendendo, gente? Tudo isso são meios de se manipular, tá? E aí as imagens, né? Então, todas as contas ali, que são as coisas que vão escravizando a gente, que, poxa, eu preciso trabalhar porque eu tenho um monte de boleto conta para pagar. A questão dos medicamentos, a questão da criminalidade, né? A questão das catástrofes, os vírus aí, todas as doenças, tudo isso, se você ligar a televisão, você vai ver isso de monte, porque isso dá Ibope, infelizmente. Os meios de comunicação aí são formas de manipulação, porque quem está escrevendo não necessariamente ele tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com a ideia dele, com o ideal de quem está escrevendo, que é o ideal, vamos dizer assim, nesse caso aqui do jornal. Tá? Ele tem uma pauta ali, ele vai seguir aquela pauta, ele não tem compromisso exatamente de buscar a verdade como a gente está buscando. Tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui uma forma também, né, de como você distorcer a realidade, que é a tal da desinformação. Então, você tem uma situação aqui e aqui na TV está invertido. Tem um recorte só da situação. Tem um recorte que inverte a polaridade, né? Então, esse fulano aqui do lado direito estava atacando e passa a ser a vítima, na verdade. Quem são esses controladores? Quem são essas entidades? Vou dar alguns exemplos para vocês refletirem. Não quer dizer que isso é verdade. Você vai decidir por você. A gente só vai jogar aqui as ideias. Então, quem são esses controladores que geram essa realidade, que geram essas crenças em nós? Às vezes os nossos pais, às vezes a nossa escola, às vezes a religião.
A religião tem uma finalidade também de controle. Se você for olhar a fundo, se você olhar com essa ótica, é controle. Se você não seguir os 10 mandamentos, você vai para o inferno. Gente, uma coisa que é importante, às vezes a gente fala disso, em termos de controle, a gente sempre pensa no aspecto negativo. Então a pessoa quer me controlar, ela quer me prejudicar. E às vezes o próprio controlador, ele tá inserido num contexto onde aquilo é uma verdade para ele. Então, por exemplo, a questão da religião que ele falou. O padre, por exemplo, vamos citar a Igreja Católica, às vezes ele está tão convencido daquilo que é uma verdade para ele, não é que ele está querendo te enganar, mas ele acredita piamente nisso. Seus pais, poxa, meu pai quer me prejudicar, ele quer me controlar. Não, eles têm a melhor intenção do mundo. Porém, às vezes, a forma como eles falam já é um discurso que eles já aprenderam dos pais deles e foi indo, da cultura, do ambiente em que eles vivem, e vão só repetindo, mas não que eles mesmos achem que estão fazendo algo ruim ou estão te prejudicando de alguma forma. Tá? Então, a parte, né, da cultura, como a gente já falou, dos padrões sociais, a mídia, com certeza, a mídia é um desses controladores. Os governos também têm muitas vezes essa ideia de criar crenças, né? E a indústria, com certeza.